Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A proibição dos implantes hormonais por parte da Anvisa divide a classe médica. Alguns profissionais alertam para os riscos à saúde e outros defendem o uso responsável para o tratamento de doenças. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, suspendeu a manipulação, comercialização, propaganda e uso de hormônios implantáveis manipulados, dispositivos popularmente conhecidos como chips da beleza. Na resolução, a agência explica que a medida preventiva busca a proteção da saúde pública, já que alguns hormônios não possuem comprovação de segurança para fins estéticos e outros benefícios prometidos. Por outro lado, parte da classe médica e os pacientes que veem nos implantes uma forma de melhorar a qualidade de vida criticaram a decisão. Quais fatores de risco levaram à suspensão dos chips da beleza? Que tipo de risco eles oferecem? E para quem usava o dispositivo, o que fazer agora? O 15 Minutos de hoje discute esse tema com o médico Mariano Tamura, coordenador da ginecologia do Hospital Moriá, em São Paulo. Seja bem-vindo, doutor Tamura. Olá, como vai, Luiz? Tudo bem? Um prazer enorme estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Quem nos acompanha também nessa edição do podcast é a repórter do Jornal da Record, Giovana Rizardo. Giovana, a medida que dividiu a opinião de especialistas vai de encontro a uma outra resolução do Conselho Federal de Medicina. É isso mesmo? Oi, Fara. Oi, doutor Mariano. Fara, desde o ano passado, uma resolução do Conselho Federal de Medicina já proibia a prescrição médica de terapias hormonais para finalidade estética, para ganho de massa muscular ou melhora de desempenho esportivo. Segundo o Conselho, não existem evidências que comprovem a eficácia desses tratamentos. E mais, eles possuem inúmeros efeitos adversos. Agora, a Anvisa amplia essa orientação do CFM e proíbe a manipulação, comercialização, propaganda e uso de hormônios através dos chips da beleza. Doutor Mariano, antes de detalhar o que são esses dispositivos e como eles funcionam, qual a opinião do senhor sobre a posição do Conselho Federal de Medicina e da medida adotada pela Anvisa? Mas a questão do alinhamento do Conselho Federal de Medicina, assim como a Anvisa, no que diz respeito à segurança das pessoas. Então, a prevenção de eventos graves de saúde por alguma substância que eventualmente estejamos utilizando e que substâncias que possam não ser suficientemente conhecidas e seguras para os fins desejáveis, né? Então, a gente na verdade, entende muito bem essa posição do Conselho Federal de Medicina, assim como o posicionamento, a decisão atual da Anvisa, que pode vir a ser revista, é claro, mas a depender de estudos, a depender da demonstração de segurança dos hormônios implantáveis. Para entender os motivos da proibição, vamos explicar primeiro como funcionam os chips da beleza. São dispositivos implantados no corpo da paciente, não é isso? Exatamente. Então, são dispositivos, alguns deles inabsorvíveis. Então, pode-se ficar com esses dispositivos por anos, embora o seu efeito ele desapareça habitualmente após um ano, né? E há outros também chamados de pellets, que são dispositivos absorvíveis e que duram ao redor de 6 meses. Agora, o que pode se colocar nesses implantes hormonais? É uma gama muito grande e daí vem a preocupação, né? Da colocação, do uso de substâncias, doses, que não são, na verdade, tidos, né? Não são conhecidos como seguros para as pessoas. Então, coloca-se nesses dispositivos, pode-se usar estradiol, que é um hormônio muito conhecido, que é o hormônio da mulher, pode-se usar a testosterona, por vezes a gestrinona, que na verdade carece de mais estudos para o seu uso corrente, digamos assim. Nós temos visto implantes de hormônios tiroidianos, implantes de ocitocina, então uma série de substâncias que carecem de comprovação de benefício para as pessoas e que podem ser eventualmente colocadas nesses implantes. E é isso que começa a chamar atenção e nos preocupar. Então, a questão das substâncias e a questão das doses. E a falta de conhecimento de quanto tempo, na verdade, essas substâncias vão agir no organismo
em que níveis elas se equilibrarão para cada pessoa, quais os riscos associados, e se nós precisarmos retirar esses implantes, como ficamos com os implantes inabsorvíveis, né, que podem ser retirados, mas e aqueles que se desintegram, quando nós precisamos removê-los por uma doença relacionada aos hormônios, por exemplo, ou por uma má adaptação, qual seria a nossa conduta? Então, são essas as preocupações que vão surgindo e esses são, então, os implantes que nós temos hoje. Doutor, mas por que só agora se chegou à conclusão de que ele tem mais riscos do que benefícios à saúde? O sucesso do chip da beleza atraiu uma maior atenção de especialistas? Muito bom destacar esse ponto, porque chip da beleza, né? Nós já começamos, na verdade, por um nome absolutamente mercadológico, né? Que visa prometer, é óbvio, então visa nos iludir como consumidores, tá certo? E que não tem necessariamente nenhuma relação com a realidade. Então, quando a gente está usando, mas que se embarque, né, nessa aventura, quando você está buscando o uso de hormônios para a sua melhora física, melhora muscular, melhora do seu desempenho, não há nenhum estudo, não há nenhuma demonstração que isso deva ser feito. Não há nenhuma demonstração, e aí assim, nós somos contra a manutenção da boa saúde? Não, muito pelo contrário. É porque, como médicos, a gente aprende a saber que primeiro não fazer o mal e depois fazer o bem. Então, que o uso dessas substâncias pode, pelo contrário, estar trazendo uma série de riscos às pessoas. Pelo simples fato de estar iludindo-as, mas além da ilusão, pode-se estar conseguindo um resultado que vai ter um custo muito caro. Não só o custo financeiro, que ele é considerável, sim, mas não é esse o ponto, né? É o custo de saúde, o custo de eventos adversos, o custo de doenças que não surgiriam, ou o custo de doenças que se agravaram por uma busca da beleza pela via hormonal. E o caminho não é esse. Doutor Tamura, a lista de efeitos adversos é grande, né? Aqui a gente tem aumento de colesterol, triglicerídeos no sangue, hipertensão, AVC, arritmias cardíacas. Isso é preocupante, né? Então, isso é, na verdade, muito sério. Porque nós temos o uso, eu vou chamar assim, irresponsável dos hormônios, ou uso indevido, ou uso em excesso, né? Ele pode acabar trazendo, vamos trazer aqui para o lado da mulher, por exemplo, é o risco de câncer de endométrio, que é um câncer do útero, um câncer que pode surgir principalmente na transição da menopausa e na pós-menopausa. Ele pode aumentar o risco ou realmente prejudicar a evolução da doença num câncer de mama. Também é uma outra situação frequente nas mulheres. Além disso, pode trazer riscos aos homens e às mulheres, como nós estamos falando aqui, infarto, derrame, dissecção arterial, que é uma situação bastante complicada, vascular, que também coloca a vida em risco, pior assim de colesterol, triglicérides, hipertensão, diabetes. Então, o que a gente enxerga com isso? Também é hora da gente dizer, nossa, os hormônios não deveriam então ser utilizados? Não é este o ponto. É critério e segurança. E, entre outras coisas, o chip da beleza prometia melhorar a aparência física, aumentar o desempenho físico, tratar sintomas como fadiga ou menopausa. São problemas que possuem tratamentos seguros para os pacientes? Não é preciso se arriscar com procedimentos sem comprovação científica, doutor? Exatamente. Nós temos como fazer para as pessoas que têm esses sintomas, para as pessoas em que esses sintomas estão relacionados à sua queda hormonal, porque pode haver, isso tem que ser analisado com muito critério e não simplesmente buscado a saída mais simples ou talvez a primeira saída que nos aparece na frente, que seja a utilização de hormônios, né? Mas eventualmente sim, e com assim, a maior alegria médica, o maior prazer, a gente encontra esse problema e oferece o tratamento ao paciente. E há, então, todas as vias seguras, as maneiras seguras de se repor hormônio para mulheres e para homens, sem que se recorra a um produto desconhecido. Porque o que a gente tem que chegar no final hoje, infelizmente, isso pode evoluir e a gente torce pela evolução.
não há um princípio contra o implante, não há nem um princípio contra o medicamento de depósito, que é esse que fica por tempos no corpo. Há uma preocupação maior, a necessidade de um conhecimento maior, já que é algo que eu vou colocar no meu corpo e aquilo vai permanecer por 6 meses, a 1 ano ou talvez mais. Então há de ter essa preocupação naturalmente, mas não é um princípio nosso contra ele, de maneira alguma. Então, na medida em que forem conhecidos implantes, a utilização de hormônio desta maneira, com segurança, são muito bem-vindos. Mas ninguém deve permanecer sem tratamento. Todas as pessoas têm como ser cuidadas, têm como ser tratadas hoje. Doutor Mariano, o grande questionamento por parte dos defensores do chip é que para alguns pacientes que não usam para fins estéticos, ele é importante e o prejuízo deve ser imediato, né? O que as pessoas que se enquadram nesse cenário devem fazer? É possível substituir o tratamento por outro que seja mais seguro? Então, a primeira coisa que eu tenho que reforçar é justamente essa. Os fins diretamente estéticos, na verdade, eles não existiriam, tá? Não há realmente nenhum estudo a respeito disso, não há nenhuma demonstração que as questões estéticas devam ser tratadas com reposição hormonal. As questões de qualidade de vida, as questões de performance, as questões funcionais, sim, tá? Mas nós temos exatamente como cuidar dessas pessoas, nós sempre tivemos, nós nunca deixamos de ter como cuidar dessas pessoas sem implantes desconhecidos. E se tivermos um implante devidamente conhecido, ele é bem-vindo. Mas nós não precisamos recorrer a produtos desconhecidos para cuidar de problemas que são conhecidos, são tradicionais, estão ao nosso alcance de longa data e nós temos como remediá-los. Agora, doutor, a resolução da Anvisa é bem clara e proíbe hormônios implantáveis manipulados. Mas como isso vai funcionar na prática? É possível ter controle desse processo? Bom, o que há de haver, na verdade, é uma fiscalização, tá certo? Então, uma fiscalização intensa. Eu acho assim, que a primeira coisa é a conscientização, né? Então, nós temos que ter, nós como cidadãos, nós devemos, se a gente vê uma medida dessa, a gente já deve saber o que a gente vai buscar, o que a gente não vai buscar, né? Isso chama a atenção também da classe médica. Mais uma vez, gente, vamos fazer aquilo que é tido como seguro, que é conhecido como seguro, que há estudos que demonstram. Porque caso a gente não faça isso, nós estamos diretamente enquadrados na má prática médica, que nós estamos fazendo algo que não tem grau de recomendação nenhum. Então, esse é um ponto. A outra questão o outro lado, é como as farmácias ou como a indústria vai lidar com isso, né? Então, como ela vai fazer para se adequar, não está fora de uma norma da Anvisa, que é responsável pela regulação de todos os medicamentos em circulação no país. Ou seja, você vai arcar com as consequências disso se você não estiver respeitando. E a fiscalização que se há de ter, claramente. Doutor, durante essa gravação, durante o podcast, nós citamos vários problemas de saúde que atingem com frequência a população. Para encerrar, é sempre importante reforçar que, se houver necessidade, que o paciente procure um atendimento médico. É sempre importante manter os exames preventivos em dia. Isso já ajuda a ter uma melhor qualidade de vida? Puxa, manter os exames em dia, manter os bons hábitos. Eu costumo falar com os pacientes que os exames são importantíssimos. Mais importante do que os exames, apenas os bons hábitos, porque a gente fazer também exame e não corrigir, né, os hábitos de vida, a alimentação, os exercícios, a tentativa de controle do estresse, ou seja, nós não estaremos cuidando daquilo que os exames nos mostram. Então, os exames são muito importantes no sentido da detecção precoce, no sentido de nos alertar. E o acompanhamento médico, com uma médica responsáveis, está aqui justamente para reforçar aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que é de acordo com as nossas tendências, às vezes tendências familiares, né? Ou às vezes aquilo que os hábitos estão nos causando, para que a gente corrija. E dessa maneira entrar nesse círculo virtuoso dos bons hábitos, dos exames rotineiros,
da prevenção e do tratamento precoce. O 15 Minutos de hoje termina aqui. Eu agradeço a participação do médico Mariano Tamura, coordenador da ginecologia do Hospital Moriá, em São Paulo. Muito obrigado, doutor Tamura. Eu é que agradeço demais a você, Luiz, e a Giovana. Espero ter contribuído um pouquinho com esse assunto que realmente tem chamado tanto atenção. E contem sempre conosco. Agradeço também a presença da Giovana Rizardo, repórter do Jornal da Record. Valeu, Giovana. Eu que agradeço, Fara. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!